Renata, tudo bem com você? Eu quero saber o jeito que você está. Estou preocupado com você. Quero saber como é que vocês estão. Um dia de cada vez, viver um dia de cada vez. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento social, cuidado com pensamentos negativos. Lembre-se, hoje você é dono da sua rotina. Você tem que ter uma rotina de estudo, uma rotina de atividades físicas e o seu momento de conversar com parentes, conversar com amigos. Se afaste de ideias negativas. Se você está sentindo que aquilo que você está vendo na internet, está vendo na televisão, está te prejudicando, muita informação negativa, afasta um pouquinho e desliga. Você tem esse poder. Você tem esse poder. Você tem o poder de criar a sua rotina, o seu horário de estudo, o seu horário de atividade física, o seu horário de conversar com parentes, com amigos, com pessoas que vocês gostam. Entenda que esse momento ele não depende somente de nós. Ele não está nas nossas mãos de resolver o problema. Então, consequentemente, a gente tem que se adaptar ao problema da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Na hora que o governador der o decreto para que a gente possa voltar para as aulas presenciais, nós voltaremos para as aulas presenciais. Enquanto isso, vamos organizar a nossa rotina da melhor maneira possível. Visão positiva, pensamento positivo, nada de ficar imaginando como vai ser o futuro. As coisas estão em transformação, elas estão se modificando. Então, consequentemente, não adianta ficar projetando o futuro se elas estão em formação. Nós temos que viver um dia de cada vez, com pensamento positivo, fazer a nossa rotina de trabalho, de estudo, para manter uma certa tranquilidade. E caminhando no nosso foco, no rumo que cada um de nós escolheu para o próprio desenvolvimento. Cuidado com pessoas negativas, cuidado com informações negativas. Acredite mais em você. Utilize o poder que está dentro de você. Mantenha o otimismo, mantenha a tranquilidade para cima. O momento é difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém, mas a gente tem que sair ileso, física e mentalmente. E para isso é hora de ter bom ânimo, ter boas ideias. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Nessa videoaula. E hoje nós vamos trabalhar o Baixo Império Romano. Então você vai colocar no seu caderno Baixo Império Romano, do século 3 ao século 5. Alguns imperadores que nós temos que trabalhar para fechar o conteúdo de Roma. Constantino. Em Constantino você vai abrir uma chave de 3 linhas. Você vai colocar Edito de Milão, Colonato e Constantinopla. O que nos interessa em Constantino? Constantino ele assinou o Edito de Milão. Consequentemente, permite o culto cristão. Tira o cristianismo da ilegalidade. E ele assina em 13 de junho de 313. O Edito de Milão. Então, consequentemente, o cristianismo, que era uma religião ilegal, torna-se legal. O culto é permitido, vai ser aceito. Ele também funda o colonato, que é a fixação do colono na terra, para resolver o problema do abastecimento, da falta de alimentos em Roma. Muitos vão ter que sair da cidade e voltar para o campo, para fazer agricultura. E estabelece uma nova capital, por nome Constantinopla, uma nova capital entre a Europa e a Ásia. Então, consequentemente, é um imperador importante que você tem que ter no seu caderno, Constantino. O outro imperador, você vai escrever Teodósio, e vai abrir uma chave de 3 linhas. Ele assina o Edito da Tessalônica em 27 de fevereiro de 380. Consequentemente, ocorre a determinação do cristianismo como religião oficial em Roma. Não é a única, mas torna-se oficial. Olha o progresso do cristianismo. De uma religião que era perseguida,
tornou-se aceita e agora é uma religião oficial de Roma. E Teodósio divide o império. Ele acaba dividindo o Império Romano do Ocidente, capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, capital em Constantinopla. Se dividiu, enfraqueceu militarmente e enfraquece economicamente, facilitando a decadência do Império Romano do Ocidente. Dois imperadores importantes, Constantino e Teodósio, que você tem que ter no seu caderno. Aí o outro tópico que você vai escrever no seu caderno, e eu vou querer ver o jeito que você colocou no seu caderno isso aí. A forma que você está organizando o seu estudo da melhor maneira possível. Coloca no caderno, decadência do cristianismo. Alguns fatores ajudam a gente a entender porque o cristianismo entrou em decadência. Os principais fatores, a diminuição da expansão territorial militar. Lembre-se que Roma, a economia romana também estava ligada à guerra. Se Roma diminui a sua expansão territorial militar, ela conquista menos povos, conquista menos escravos e menos espólios de guerra. Consequentemente, tem menos povos para cobrar impostos. Então, a diminuição da expansão territorial gera um problema econômico em Roma. A chamada crise do século III, ou a crise do escravismo, a falta da mão de obra. Então, na primeira linha ficou diminuição da expansão territorial, na outra, a crise do século III. Cuidado com isso, é a crise do escravismo. Eu tenho o colonato, que nós já explicamos no início do vídeo, a anarquia política e a anarquia militar. Os imperadores chegam no poder e governam para eles, para as suas legiões de soldados. Os militares estão querendo seguir só os seus próprios generais para se tornar imperadores. Então ocorre uma anarquia política e militar. O crescimento do cristianismo, lembrando que o cristianismo negava a divindade do imperador, então atingia o imperador politicamente e não aceitava a escravidão, atingindo Roma economicamente. Isso tem que estar no seu caderno. Todos esses são fatores importantes. Agora, tem a invasão dos bárbaros. Invasão dos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Todos aqueles que não falavam latim e viviam de acordo com os princípios romanos. Um fator externo forte que ajuda na decadência de Roma. Um fator externo, a invasão dos bárbaros. Hunos, visigodos ou eslavos. A invasão dos bárbaros. E, consequentemente, o processo de ruralização. Olha a quantidade de fatores. Diminuição da expansão territorial militar, a crise do século III, crise do escravismo, o colonato, a anarquia política, a anarquia militar, o crescimento do cristianismo, a invasão dos bárbaros e o processo de ruralização. E tudo isso levou à decadência de Roma em 476, a queda do Império Romano do Ocidente. A queda do Império Romano do Ocidente. Os romanos deixaram como cultura para nós, em termos de cultura, a língua, o latim. Lembra que o português, o espanhol, o italiano são línguas neolatinas, deriva do latim. Princípios civilizatórios. Outro aspecto cultural de Roma, em termos de cultura romana, a língua, o latim. Princípios civilizatórios. O desenvolvimento do ser humano de forma civilizada, a capacidade que o ser humano tem que ter de resolver as suas questões, não somente pelo uso da força, mas sim pela capacidade de sua oratória, da sua retórica, de resolver as questões de forma civilizada. Levantar a espada o tempo todo não é a melhor estratégia. O romano também tem que saber viver em paz, principalmente entre eles. E uma forma de solucionar esse problema é desenvolvendo a oratória, a capacidade de retórica. Resolver as questões, os litígios de forma pacífica. Tudo isso é legado romano. Tudo isso, legado romano, que é de suma importância. Em termos de direitos, eu tenho o jus naturale, direito romano, dividido em quantas partes? 3. Jus naturale, jus civile e jus gentium.
jus naturale, jus civile e jus gentium. O jus naturale é o direito natural. São os fundamentos do direito romano, o bom senso, a racionalidade, equidade, o pragmatismo. Tudo isso são características básicas do direito romano. Conseguir chegar a um consenso de forma racional, pragmática, buscando o objetivo. O jus civile é o direito civil, conjunto de normas rígidas, exclusivas para o cidadão romano. São as normas que irão determinar o comportamento do cidadão romano. É importantíssimo que você saiba o jus civile. E o jus gentium, direito das gentes, conjunto de normas rígidas, aplicada aos estrangeiros e aos povos controlados pelo Império Romano. Então, um conjunto de normas para aquele que não é romano, mas está sob o comando dos romanos. O jus gentium é considerado a base do direito internacional. Então, consequentemente, com a cultura romana, a gente finaliza Roma, finalizando a Idade Antiga. É um momento, meninada, que nós temos que manter a cabeça fria. Todos nós estamos sendo testados. Todos nós. Então, consequentemente, é o momento da gente viver um dia de cada vez, com otimismo, com alegria. Manter o foco. É importante você ter uma rotina. Uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo. Mas é importante também você disciplinar seu tempo. Fazer uma atividade. Ter pensamentos positivos. Conversar com pessoas queridas, amigos, parentes. Mas com um viés positivo. Não alimente muito a negatividade. Faça o que tem que ser feito com prudência, com inteligência, focando no progresso. É importantíssimo a gente sair dessa situação de isolamento social, física e mentalmente estáveis, fortalecidos. Mas cada um de nós temos que fazer essa parte. Lembre-se, ninguém está em zona de conforto. Está tudo muito incerto. Mas o que nós temos que fazer? Nós, como seres humanos, possuímos uma grande capacidade de adaptação. Adaptar de forma mais rápida possível a esse momento. Seguir em frente. Dar uma sequência. Lembre-se, aquilo que estiver te prejudicando de forma negativa, você tem o poder de desligar. Você tem o poder de acessar outra coisa. É hora de seguir em frente com vontade, com coragem, com alegria. Nós estamos daqui fazendo o máximo possível, mas vivendo um dia de cada vez. Titoninho, mas a senhora Toninho, um dia de cada vez. Mantendo nossa rotina de trabalho e seguindo em frente. Resolvendo um problema de cada vez. Mas nós temos tempo para tudo. Isso é importante. Sem medo e com prudência. Me preocupo com todos vocês, mas eu acredito que Deus está sob o comando de tudo e todos nós vamos sair fortalecidos desse momento, física e mentalmente. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Rotina de trabalho, exercícios físicos, boas ideias, buscar aquilo que é positivo, viver um dia de cada vez e seguir em frente, sem medo e com otimismo. É um prazer muito grande poder conversar com vocês, mesmo à distância. E finalizando aí a Idade Antiga, se voltar às aulas presenciais, nós estaremos presentes. Se não voltar, nós continuamos dando a nossa videoaula em frente, com garra, com vontade, com energia, com coragem. Até a próxima. Saudade de vocês. Até a próxima. Sucesso. Conto com vocês. Vamos nos fortalecer. Até a próxima.